Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui estamos mais uma vez para tratarmos de um tema da máxima importância que nos traz o Livro dos Espíritos, a obra básica do Espiritismo, que foi ditada pelos espíritos superiores e coordenada, organizada, estudado esses ensinos por Allan Kardec. O tema de hoje, ele está no capítulo 7, que trata da lei de sociedade, que faz parte da terceira parte de O Livro dos Espíritos. E no item 3 desse capítulo, Allan Kardec vai tratar sobre a família. Ele deu por título, neste subitem, Laços de Família. É um tema muito importante, porque na atualidade temos discutido muito a família, a sua organização, e não apenas a sua organização, mas também o seu conceito. Para o Espiritismo, mais importante não é essa questão da organização do núcleo familiar, mas sim a sua conceituação. Como vemos a família. E é fato que diversos filósofos, mesmo materialistas, concordam com o Espiritismo que a família sempre existiu e é base da sociedade humana. É o pequeno núcleo que, em conjunto com outros pequenos núcleos, forma, então, a grande célula que é a humanidade ou sociedade humana. O subitem, na verdade, ele é curto. Allan Kardec não explorou o assunto com toda a sua profundidade, mas as perguntas e respostas que nós temos nesse subitem do capítulo sobre a lei de liberdade, a lei de sociedade, desculpe, são muito profundas. Nós vamos extrair realmente conceituações muito importantes. E Allan Kardec inicia esse diálogo na questão 773, quando ele pergunta por que entre os animais, ou pelo menos entre boa parte das espécies animais, as mães abandonam os filhos, as crias, quando estes crescem. Por que isso acontece? Essa pergunta de Kardec é importante e tem a ver não apenas com os pensamentos que ocorriam na metade do século XIX, mas ainda com a nossa atualidade, porque a ciência ainda considera o ser humano como um animal biológico superior. Mas será que os espíritos concordam com esse tipo de visão? Daí a pergunta de Kardec, porque ele está tentando fazer uma comparação entre os animais e nós, seres humanos, nos cuidados que temos com os filhos. Então, os espíritos respondem a Kardec que os animais vivem a vida material e não a vida moral. Então, aqui nós já temos uma distinção muito importante a fazer. Nós, seres humanos, vivemos ao mesmo tempo a vida material e a vida moral. Os animais vivem apenas a vida material. Isso porque eles não possuem livre-arbítrio. Por que isso? Porque possuem uma inteligência apenas rudimentar. Os animais repetem as suas ações de geração a geração através dos instintos. Não estamos aqui dizendo que os animais não possuem inteligência. Dependendo da espécie animal, sim, ele demonstra uma inteligência relativa, um certo desenvolvimento dessa inteligência, mas que não lhe dá
o raciocínio, não lhe dá o livre arbítrio. Por isso os espíritos nos informam que os animais não assumem as consequências dos seus atos, como nós, seres humanos, assumimos. Então, é uma diferença muito grande. E os animais vivem, então, vida material através dos seus instintos e do provimento das suas necessidades básicas para viver. Nós, seres humanos, vivemos também a vida moral, porque conceituamos justiça, bem e mal. Nós utilizamos a razão, ou seja, nós raciocinamos, nós elaboramos conceituações filosóficas e assumimos perante a lei divina todas as consequências daquilo que escolhemos e daquilo que fazemos. Então, esta distinção é essencial. Nós, seres humanos, não somos iguais aos animais, nem os animais são iguais a nós, os seres humanos. Mas os espíritos continuam. A resposta a esse questionamento de Allan Kardec e dizem aqui o seguinte: a ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação aplicado aos seres que deu à luz. Quando esses seres podem cuidar de si mesmos, sua tarefa está cumprida e a natureza nada mais lhe exige. É por isso que ela os abandona para se ocupar de outros que chegam. Esta é uma outra grande distinção entre os animais e nós, os seres humanos. Então, o animal procria, os filhotes nascem, a mãe cuida desses filhotes até que eles tenham condições já de caçarem, de se defenderem, de se alimentarem por si mesmos. Quando isso acontece, ela, então, não cuida mais deles. Eles vão ter uma vida própria. E ela, se tiver outras crias, vai fazer esse mesmo ciclo com as novas crias. Nós, seres humanos, quando temos um filho, gerando o corpo para o espírito reencarnar, nós cuidamos dele, claro, sem nenhuma dúvida. Nós nos esforçamos em amá-lo e ele vai crescer. E claro que também vai chegar ao ponto de conseguir a sua perfeição relativa aqui no mundo terreno, assumindo, então, autonomia de vida. Mas, mesmo isso acontecendo, nós não o abandonamos para cuidar dos novos filhos. Pelo contrário, nós sempre continuamos a cuidar de todos os filhos. Então, do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto filho, formando uma família. Eles nunca são abandonados. Claro que devemos educá-los para a vida, para que eles possam saber utilizar também a sua liberdade, a sua autonomia, com responsabilidade, e que estejam prontos para fazer a sua própria caminhada aqui na Terra. Mas não os abandonamos. E mesmo quando eles já estão adultos, casados e nos dando os netos, mesmo assim, continuamos a amá-los, continuamos a fazer por eles o que for necessário, o que for possível, porque mantemos essa relação de pais para com os filhos, não importando a idade que eles já tenham e nem que já estejam caminhando pela vida aí com os seus próprios pés, com a sua liberdade, com a sua autonomia. Então, há uma grande diferença aqui de comportamento, de visão dessa relação entre pais e filhos, entre nós, seres humanos, e
os animais de uma forma geral. Aí Allan Kardec, na questão 774, adentra ao assunto que, na verdade, ele queria abordar, quer dizer, chegar diretamente. Então, ele faz o seguinte questionamento. Há pessoas que deduzem do abandono das crias pelos animais que os laços de família entre os homens não são mais que o resultado de costumes sociais e não uma lei natural. Que devemos pensar disso? Então, entendamos o raciocínio de Allan Kardec. De fato, muitos filósofos, muitos cientistas, enfim, têm esse raciocínio. Ora, por que nós, seres humanos, ficamos cuidando dos filhos quando os animais não fazem isso? Ou fazem apenas até certo ponto. Quando eles crescem e já sabem se virar, como se diz, pronto, eles já são entregues ao mundo, à natureza. Nós, seres humanos, não deveríamos fazer a mesma coisa? E olha que, infelizmente, muitos pais fazem isso, porque consideram que a criança, a partir de 3 anos, 4 anos, 5 anos, já tem que ser independente, já tem que saber se virar, já tem que saber fazer as coisas, já tem que ser responsável por isto e por aquilo dentro de casa. Será que é assim? E será que isso é apenas uma questão cultural? Ou isso faz parte da lei divina, da lei natural? Vamos então à resposta dos espíritos a esse questionamento. Dizem eles: o homem tem outro destino que não o dos animais. Por que, pois, querer sempre identificá-los? Para ele, ou seja, o ser humano, há outra coisa além das necessidades físicas. Há a necessidade de progresso. Os liames, ou laços sociais, são necessários ao progresso. E os laços de família resumem os laços sociais. Eis porque eles constituem uma lei natural. Deus quis que os homens, assim, aprendessem a amar-se como irmãos. E os espíritos, novamente, voltam ao assunto da questão anterior, a 773. Lembrando, os animais vivem apenas a vida material, a vida física. Os seres humanos vivem a vida material, mas também a vida moral. Dentro do concerto divino da evolução, nós que estamos aqui na Terra e formamos a humanidade, nós já alcançamos um desenvolvimento da inteligência que nos dá o raciocínio, o pensar de forma autônoma, que nos leva também à razão, ao uso do livre-arbítrio, quando podemos tomar as nossas decisões. E também já chegamos a um nível evolutivo moral em que podemos assumir as consequências das nossas escolhas e das nossas ações. Isso não aconteceu ainda com os animais, que também estão sob orientação da lei divina de evolução. Mas não chegaram ao nível evolutivo em que nós já nos encontramos. Por isso, então, os espíritos rebatem Kardec ou fazem um novo questionamento. Por que sempre querer comparar o ser humano com os animais?
nós não temos que fazer esse tipo de comparação. Nós temos que entender a lei divina e, entendendo-a, saber que estamos num patamar, num degrau evolutivo de desenvolvimento acima. E, portanto, o amor aos filhos não é para nós apenas uma questão de instinto, não é apenas uma questão de preservação da espécie. É, na verdade, sentimento. E estamos aqui todos reencarnados, porque essa não é a nossa primeira existência, para aprendermos o amai-vos uns aos outros, ensinado por Jesus. Porque o amor é que representa Deus. O amor é que vibra em todo o universo. Então, a nossa missão aqui na Terra é nos amarmos. Fazermos o aprendizado do amor ao próximo, seja este quem for. E estender esse amor ao próximo também aos animais, à natureza, à casa planetária, à humanidade como um todo. É isso que os espíritos, então, colocam para todos nós na resposta que dão a Kardec à questão 774 de O Livro dos Espíritos. Não temos que nos comparar aos animais. Os animais se tornarão seres humanos um dia, dentro da lei da evolução? Tudo indica que sim. Mas esse elo perdido, como a ciência coloca, não nos é esclarecido por enquanto, porque não temos a condição evolutiva para compreender nas minúcias esse assunto. Mas sabemos que precisamos cuidar bem dos animais, que eles fazem a sua parte na obra da criação divina dentro da natureza terrena e que precisamos considerá-los como nossos irmãos em evolução. Sempre assim. Por isso, então, a questão de cuidarmos dos filhos não é simplesmente cultural. Faz parte da lei divina, da lei natural. Amar os filhos, cuidar deles, orientá-los, ligá-los a Deus, dar bons exemplos a eles, o que requer, obviamente, que façamos também a nossa autoeducação. E tudo isso nós fazemos não por instinto, nós fazemos porque pensamos, nós fazemos porque sentimos, nós fazemos porque já estamos num grau de desenvolvimento maior. E tudo isso é regido pela lei divina. E aí Allan Kardec vai encerrar esse tema sobre laços de família com uma questão que é da máxima importância, a 775, quando ele pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? É um assunto que está muito em voga na nossa atualidade, quando discutimos as questões de gênero, de orientação sexual e de formação da família. E não faltam filósofos de plantão, influenciadores digitais, para, de vez em quando, proclamar o fim da família. Dizer que a família, na verdade, é um entrave para a evolução da sociedade humana. O Espiritismo não concorda com isso, porque parte do conceito de que a família é a célula básica da sociedade humana. E os espíritos superiores também têm esse pensamento, porque responderam a Kardec o seguinte, abrindo aspas: uma recrudescência do egoísmo, fechando aspas. Então, relaxar
os laços de família é fortalecer o egoísmo no ser humano. E estamos assistindo isso, vendo jovens extremamente individualistas. E não confundamos isso com a questão do individualismo. Todos nós temos a nossa individualidade, temos a nossa personalidade. Agora, quando essa individualidade se caracteriza pelo egoísmo, por não pensar nos outros, por não estar nem aí com os outros, quando essa individualidade se caracteriza por agir apenas e tão somente para satisfazer interesses pessoais, e mesmo que isso venha a prejudicar os outros, nós temos aí a figura, então, do egoísmo, que tanto mal faz à sociedade humana. Nós estamos às voltas, hoje em dia, por exemplo, com a questão grave do feminicídio, a outra questão muito grave da discriminação racial, entre outras. Tudo isso está ligado ao egoísmo, que se liga ao orgulho. E aí, então, desdenhamos do próximo, passamos por cima dele. E aí começamos a abalar as estruturas familiares, querendo ter plena liberdade, total liberdade. É claro que a liberdade é muito importante, não resta nenhuma dúvida e que precisamos trabalhar sempre para manter o respeito à autonomia, à liberdade de todo e qualquer ser humano. Mas vivemos no coletivo. Nós formamos uma coletividade, vivemos numa sociedade e, portanto, devem existir regras e deve existir respeito aos direitos do outro. Assim como eu quero que os meus direitos sejam respeitados pelos outros, eu devo respeitar esses mesmos direitos que competem aos outros. E aqui nos voltamos a Jesus, porque esse ensino é do nosso mestre. Quando ele disse que precisamos aprender a fazer aos outros somente o que desejamos que os outros nos façam. É a regra máxima da educação. E precisamos trabalhar incessantemente isso. Eu posso optar por uma vida de solteiro totalmente livre. Sim, claro que eu posso fazer essa opção, porque tenho livre arbítrio. Mas não vivo sozinho. Eu vivo numa sociedade. Eu tenho pais, possivelmente irmãos, outros familiares. Tenho um emprego, onde eu tenho, portanto, colegas de trabalho, onde eu tenho as lideranças. Eu dependo dos serviços públicos que são realizados pelas pessoas e assim por diante. Não vivemos isolados. E toda ação nossa repercute na sociedade. Embora muitas vezes as pessoas nem se apercebam disso, mas é fato que os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações influenciam, direta ou indiretamente, os outros. Portanto, nossa liberdade não é plena e nem pode ser plena, porque se todo mundo fosse viver plenamente na total liberdade, nós teríamos o caos social. Ninguém se respeitaria. Não existiria lei ou regra que pudesse nos direcionar. Então, não podemos esquecer que a família é a base da sociedade.
Nós nascemos na família. Bem ou mal, temos pais que cuidaram de nós, que permitiram a nossa reencarnação. E estamos aqui na Terra para progredir, não é para estacionar. Nós estamos aqui para nos melhorar, para realizar o nosso aperfeiçoamento moral, não apenas intelectual. Não existe como acabar com a família, porque seria a destruição da própria sociedade humana. Iria exacerbar o egoísmo, esse individualismo que não consegue, de maneira nenhuma, enxergar o outro, pensar no outro e fazer as suas ações para o bem coletivo. O egoísmo é a maior chaga da humanidade e precisamos, através da educação moral, combater. A educação moral deve ser uma prioridade da família. É isso mesmo. Claro que também deve ser uma prioridade da escola, mas não podemos ignorar, descartar a família. Quando os espíritos reencarnam, e nós, que hoje somos adultos, já passamos por isso, os espíritos passam pelo período da infância. No período da infância, o corpo não nos permite fazer tudo. O corpo não nos permite colocar para fora as nossas experiências, o desenvolvimento intelectual, que já estamos trazendo como espíritos, porque já tivemos várias existências, várias experiências humanas. Por que isso? Porque o corpo da criança é frágil. O espírito precisa aguardar o desenvolvimento desse corpo, para que paulatinamente possa, então, utilizá-lo e possa adquirir novos conhecimentos e receber a influência dos encarregados da sua educação. Para isso é que existe o período infantil, porque nós somos espíritos ainda imperfeitos. Trazemos das outras existências essas imperfeições. Por isso, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos chama a atenção, informando que a educação moral deve corrigir as más tendências que o espírito está trazendo. Ora, quem vai fazer essa correção? Os pais, os responsáveis por essa criança, esse espírito reencarnado. Mas a educação moral vai além. Não combate apenas as más tendências, desenvolve também as virtudes. Quem vai fazer isso? Os pais e responsáveis. Ainda mais, a educação moral deve criar bons hábitos junto a esse espírito reencarnado e que está no período da infância. Onde é o local para fazer isso? O lar. Então, voltamos novamente para a família. Escola e professores são coadjuvantes, auxiliares desse processo. Mas a escola não pode substituir a família e os professores não podem substituir os pais. Os pais devem entender que precisam se unir à escola, assim como os professores devem entender que precisam se unir à família. Essa união da família com a escola é que irá propiciar ao ser humano a educação moral. Infelizmente, assistimos em muitas famílias uma preocupação com a educação técnica, com a educação científica, com a educação profissional, com a educação intelectual que acumula conhecimentos. Mas são famílias que deixam a educação moral de lado
e, portanto, não se preocupam em corrigir as más tendências dos seus filhos, e nem que eles sejam honestos, bondosos, de bom caráter. Isso fica tudo em segundo plano. Mas não esqueçamos que as coisas, com o tempo, se voltam para nós. São as famosas voltas que a vida dá. Então, cuidado. Olhemos o que estamos fazendo. Como está a nossa família? A saúde da nossa família? E aqui estamos falando da saúde emocional. Como está o espaço de convivência entre nós, na família, no lar? Nós estamos convivendo bem? Como está o diálogo, esta rede de comunicação entre todos os componentes da família? Como estamos superando as diferenças, mas construindo dentro da unidade? Conseguimos exercer o perdão, a compreensão, a tolerância, o compartilhamento dos sentimentos, das ações? Ou cada um está no seu canto, vivendo a sua própria vida? Será que estamos vivendo com os outros e pelos outros? Ou estamos vivendo com o celular e pelo celular? Com as redes sociais e pelas redes sociais? Temos que pensar. E pensar seriamente sobre isso. Porque o amanhã depende do hoje. O futuro depende do agora. Não esqueçamos que a vida material é solidária com a vida espiritual e vice-versa. E que as encarnações são solidárias entre si. E que Jesus, nosso mestre, nos disse que é necessário nascer de novo, a tão famosa reencarnação. Assim como estamos aqui e agora na Terra, encarnados, nós sabemos que vamos desencarnar, que faremos, através da morte, o retorno ao mundo espiritual. E sabemos também, pelas informações do Espiritismo, que não são informações meramente filosóficas, mas científicas, baseadas no estudo dos fatos, dos casos. Nós sabemos que, depois de retornarmos ao mundo espiritual, chegará a hora de enfrentarmos uma nova encarnação pelas nossas necessidades evolutivas, pela nossa necessidade de realizar novos aprendizados e de reparar o mal que fizemos em existência passada. Portanto, nós teremos que voltar aqui à Terra, mais cedo ou mais tarde, depois da morte. Como queremos ser recebidos? Como queremos encontrar esta nossa humanidade? Isso depende do que estamos fazendo hoje. É a mesma coisa do agricultor. Ele sonha com a colheita. Mas para ter a colheita com a qual ele sonha, ele precisa semear. Ele precisa preparar a terra. Ele precisa ter boas sementes. Precisa plantar. Ele precisa regar. Ele precisa combater as pragas, acompanhar o desenvolvimento da sementeira, até finalmente chegar à colheita. Portanto, ele é o próprio responsável para conseguir a melhor colheita. Nós somos responsáveis para, no futuro, termos uma humanidade melhor. E essa humanidade melhor começa no lar, na família. Porque se entre nós, no pequeno núcleo que representa a família, conseguirmos combater o egoísmo e nos amarmos, levaremos isso de forma natural para a sociedade humana.
para o coletivo maior. Olha a importância, portanto, da família, dos laços de família. E lembrando que estamos aqui na Terra, unidos aos nossos afetos e aos nossos desafetos. Ninguém mesmo está aqui por acaso. Ninguém caiu de paraquedas neste ou naquele lar. Nós temos vínculos espirituais que trazemos de existências passadas. Por isso, então, vamos repetir aqui com os espíritos superiores. Precisamos aproveitar esta encarnação nos laços familiares para nos amarmos. Somente o amor pode reparar o nosso passado. Somente o amor pode nos aperfeiçoar. Somente o amor pode acelerar o nosso progresso para chegarmos ao estado de espírito puro a que somos destinados por Deus, nosso Pai e Criador de tudo que existe no universo. Quando terminar este nosso estudo, pare para meditar, pensar, refletir sobre as bênçãos de se ter um lar, as bênçãos de se ter uma família. E pense que a paz dessa família, o compartilhamento de ideais entre os seus membros, depende de você, do que você está fazendo, de como você está vivendo com eles. Porque a grande questão não é de cobrarmos dos outros este ou aquele comportamento, esta ou aquela conduta, mas sim, trata-se de termos este ou aquele comportamento, esta ou aquela conduta que moralmente seja a mais adequada para a harmonia familiar, para a paz dessa família, e para que possamos transmitir isso também às outras pessoas, às outras famílias. Tudo isso, então, nós tiramos aqui de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, no subitem Laços de Família, que se encontra no capítulo 7 da sua terceira parte, quando trata da lei de sociedade, questões 773 a 775, nos chamando a atenção para que repensemos a família e possamos viver melhor entre nós, porque somente quem consegue amar aqueles que convivem consigo no dia a dia poderá, de fato, amar a humanidade. O Espiritismo é totalmente a favor da família e vê a importância desse núcleo para a transformação moral da humanidade, que é o nosso grande coletivo, a nossa comunidade, onde precisamos ter as coisas em comum. Pense bem sobre isso, medite, reflita e seja você aquele que vai fazer da sua família uma família mais feliz. É o que tínhamos a trazer a todos, agradecendo por esta oportunidade e rogando ao nosso Mestre Jesus bênçãos de paz e de amor. Um grande abraço.